No ar, Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, transmissão também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Até 13h a gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando também a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos entrevistados de hoje, 973350038, mais uma vez para você, 973350038, meio-dia em ponto. Eu sou o Mauro Friesman, até aqui você ficou com o Lucas Neto, aqui na Rádio 365, com o programa É Hora de Esporte. Mas agora é hora do programa Gente que Fala, e quarta-feira você conhece o nosso espaço, sempre os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento por aqui. Vamos conhecer os convidados de hoje, então. Dr. Fabiano Fonseca, médico ortopedista, diretor clínico do Vertebra Spine Center. Dr. Fabiano, bem-vindo, boa tarde. Dr. Fabiano, seu microfone fechado, doutor. Pode abrir, por gentileza. Oi, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela presença, também com a gente, nossa próxima convidada por aqui, doutora Fernanda Cassaim, médica dermatologista. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Prazer falar com vocês hoje. Obrigado pela presença. Vamos receber também a Camila Ribeiro. Ela é psicóloga, especialista em educação inclusiva, tem experiência nas áreas de medicina preventiva e atendimento domiciliar. Camila Ribeiro, bem-vinda. Tudo bem? Como estão as coisas? Boa tarde, tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Obrigado pela presença. E também com a gente na nossa bancada da saúde, do bem-estar e do comportamento de hoje, doutor Michel Mandelmann, médico ginecologista, obstetra. Tudo bem, doutor Michel? Bem-vindo. Tudo bem, Mauro? Agradeço o convite, agradeço a produção. Estamos à disposição. Obrigado pela presença de todo mundo. Gente, 12:02 agora. Vamos ao primeiro assunto desta quarta-feira aqui no programa Gente que Fala. O assunto da semana, né, gente? Que são os constantes ataques racistas que o jogador Vinícius Júnior do Real Madrid vem sofrendo lá na Espanha há meses. Segundo o antropólogo Kabengele Munanga, o racismo é o crime perfeito. Produz vítimas, mas não existem autores. Na avaliação dele, as consequências são palpáveis, devastadoras, gerando sentimentos de inferioridade, baixa autoestima, vergonha, culpa, medo, angústia, ansiedade, muita coisa, né, gente? Tem mais, insegurança, inadequação, depressão e até mesmo doenças físicas que podem se manifestar com o passar do tempo. Camila, eu começo a respeito desse tema com você para a gente repercutir da seguinte maneira. Como é que o impacto do racismo interfere na saúde, inicialmente na saúde mental da vítima? É importante a gente refletir sobre isso, né? Porque não só o racismo, mas como qualquer dificuldade de aceitação das diferenças, das singularidades, né? Afeta o ser humano no sentido do desconforto, do desrespeito. Então, essa situação ela pode levar minimamente a problemas emocionais que vão se potencializando se essa pessoa não conseguir dar voz a seus direitos, né? Porque também passa por essa esfera do não legitimar o outro como ser humano, né? Do desrespeito, da desvalorização e violação de direitos. Então, são impactos em diversas esferas. Falar disso é muito importante, né? Nós, enquanto sociedade, nós ainda vivemos às sombras de uma estrutura que foi desenvolvida com base na escravização, na desvalorização do outro. Então, é importante dar voz, falar e lutar pelo direito e pela não violação desses direitos, né? Acho que passa por aí.
Então, dar espaço para que essas pessoas sejam respeitadas, sejam ouvidas, é fundamental, né? Então, hoje eu vou falar um pouco da arte, e a arte é exatamente esse potencial, e aí o futebol enquanto arte também, né? Esporte, arte, cultura, né? Mas a arte enquanto espaço e manifestação das expressões. Então, quando a gente vê esse tipo de situação, a gente vê uma sociedade ainda adoecida, ainda enraizada numa estrutura que precisa ser refletida. Hoje já não aceitamos mais isso, né? Então, é importante refletir. E a gente vê de forma impressionante, né, a reação do Vinícius Júnior em relação a tudo isso, a se colocar em relação à violação dos direitos e enfrentar os ataques. É um menino, né? São 22 anos de idade apenas, não é um ataque, não são dois, não são três, vai ter uma dezena, isso só considerando ali o trabalho que ele vem desenvolvendo ao longo dos anos na Espanha. Ele deve ter sofrido muito anteriormente aqui no Brasil em relação a tudo isso. Quer dizer, como é que isso pode afetar o seu desempenho enquanto atleta no dia a dia, jogando futebol lá na Espanha? Porque se a gente partir do princípio que a nossa identidade ela é formada por como nós nos vemos na sociedade, também pelo impacto do que o outro traz para nós de quem nós somos, é como se fosse uma via de mão dupla. Essa referência de quem somos fica muito distorcida, porque externamente eu não sou aceito como eu sou, ou então a sociedade vem dando indicativos que não respeitam. Então, essa identidade, ela vai se desenvolvendo, é claro, é jovem, né? Ele é um rapaz de 22 anos que ainda está em formação, e a gente está sempre em formação e recebendo essas influências. Então, quanto isso vai interferir em quem eu sou, em como eu sou aceito, em como eu sou respeitado, ou até mesmo nessa privação, né? Então, eu tenho uma identidade, eu cumpro um bom papel no esporte, mas ainda assim, em detrimento de outros valores, eu não sou respeitado pelo que eu sou. Então, a identidade, ela sofre essa interferência, e se esse indivíduo não estiver bem equilibrado, equalizando quais são os seus valores, quem ele é, né? E aí um núcleo, né? A família e os mais próximos que dão essa consistência, isso com certeza pode interferir, porque algumas pessoas, elas tomam como referência muito aquilo que a sociedade diz para ela de quem elas são. Então, olha o risco, né, de uma compreensão inadequada de quem eu sou, dos meus valores e do respeito que eu mereço ter enquanto ser humano, todos nós, independente da cor da pele, das escolhas, da orientação, enfim, né? Então, passa por isso, o quanto isso pode ser desintegrador. E quando desintegra, o quanto isso pode gerar conflitos internos, angústias, ansiedades, e se a pessoa não tiver uma base fortalecida, isso pode gerar ansiedade, isso pode gerar medo do convívio social, né? O medo de estar em meio a uma situação como aquela, em campo, com outras pessoas, uma outra cultura, e voltar a passar por aquela situação, né? Então, pode ser um gatilho até, pode gerar crises de ansiedade, né? Antes de passar para os demais, Camila, é claro que não tem absolutamente nada de positivo nessa história toda, nesses ataques contra o Vinícius Júnior, mas se tem um ponto bom aí que a gente pode talvez tirar, assim, as pessoas que sofrem racismo, não necessariamente atletas, jogadores de futebol, mas quem sofre algum tipo de ataque desta maneira, vendo a reação do Vinícius Júnior em relação a tudo isso, tiram também uma força, né, para poder enfrentar aí o seu dia a dia, né? É importante fazer esse movimento. É muito destrutivo quando essa energia vital ela é violada através dessas questões, né? Porque aí a pessoa precisa buscar encontrar forças ainda maiores para combater, para lutar contra, para se fazer força enquanto ser, enquanto cultura,
né? Então, fazer esse caminho é fundamental. Eu falo que é a via de cura dessas situações que são tão constrangedoras. A gente sente muito por ainda ter, apesar de tantas coisas que a sociedade tem vivenciado, né, e o quanto isso tem levado a gente a pensar no coletivo, no respeito ao outro, no viver em comunidade, viver harmoniosamente, mas ainda assim uma sociedade empobrecida nas suas relações, onde a gente ainda precisa falar ostensivamente destas questões e fomentar que essas pessoas elas não enfraqueçam, que elas busquem através dessas situações um caminho para a gente poder falar, poder se posicionar. Eu acho que isso é fundamental também, principalmente as pessoas que lutam pelos direitos humanos, pela valorização e dignidade humana, valorizar, né, o ser na sua completude e buscar esses caminhos mesmo, né, de luta, né, e de mostrar que temos direitos, que devemos prevalecer isso, né, e de que é importante esse convívio coletivo harmonioso, né. Doutor Michel Mandelmann, qual é o impacto do racismo na saúde das pessoas? Como é que isso tudo interfere nas defesas de cada um em relação às diversas doenças? Bom, obviamente, Mauro, cada pessoa age de uma forma. Depende como tiver o sistema imunológico dela, realmente pode ir bastante a defesa e gerar outras doenças, do ponto de vista psicológico e do ponto de vista físico também. Acelerar os batimentos cardíacos, chamada taquicardia, em último caso, já doenças cardiológicas graves, provavelmente um infarto, em último caso. Mas agora, envolvendo o aspecto psicológico, tá? O Vinícius Júnior é um cara muito sensato, acredito, né? Lógico, é uma situação horrível, né? Vexatória, né? Isso é absurdo o tipo de pessoas ainda no mundo de hoje fazer o que eles fizeram com ele. Ele dá aquilo que é de melhor para ele alegrar o povo, vem esse grupo, não posso falar determinados termos aqui, para fazer o que fizeram com ele. E ele teve aquilo que chamado, aqui vai ser um dos temas também, resiliência, de sair, tá, de situações complexas, adversas, tá, enfrentar o problema e ir para frente. Tá? E, então é isso, né? Pode envolver tanto a parte psicológica quanto a parte física, né? Principalmente gerar algumas doenças, tá, a nível físico, como problemas cardíacos, por exemplo. Doutora Fernanda, o mesmo questionamento, os impactos do racismo na saúde das pessoas, isso chega ao seu consultório? Essas queixas chegam ao seu consultório? Chega os pacientes, até porque a gente trata de pessoas com diferentes tons de pele, né? Diferentes fototipos que a gente fala, e existe uma questão, por exemplo, a pessoa com a pele negra, ela acha que ela não precisa usar protetor solar, ela acha que não precisa, é uma dificuldade muito grande que a gente tem de explicar essa importância pelo câncer de pele, né? E eles acham que não tem importância, que eles não precisam ter esse cuidado, mas eles precisam sim ter isso. E afeta sim a autoestima dos pacientes, né? Na relação do cuidado, de você se sentir bem, de se olhar no espelho, né? E tem muito a ver a pele, né? Com também o sistema imunológico, quando você tá um pouco mais triste, tá com algum problema, teve algum tipo de problema no trabalho, no seu ambiente social, isso afeta, assim, muitas doenças, inclusive têm esses gatilhos, né? Elas acontecem quando as pessoas estão mais abaladas emocionalmente. E os gatilhos, né, que são disparados a partir das emoções, vão justamente aparecer na pele, né? Uhum, exatamente. Tem uma questão muito interessante da embriologia, né? Que acho que alguns lembram do colégio, né? Que quando a formação, que são três folhetos, você tem a ectoderme, né? E a ectoderme vai originar a pele e o sistema nervoso. Isso eu aprendi no colégio, acho que foi a partir daí que eu me apaixonei tanto por dermatologia. Eu acho que o dermato tem que estar ali, alinhado com o psiquiatra, com o psicólogo também. Quando eu atendo pacientes, por exemplo, com dermatite atópica, com psoríase, com vitiligo, eu disse assim, você está tendo um acompanhamento? Acho que a psicóloga que está aí está concordando comigo, né? E é impressionante, quando a gente junta, tem essa abordagem multidisciplinar, como o paciente ganha.
E uma coisa que eu tenho muito cuidado com os meus pacientes, muito, porque o paciente já vem e ele diz assim, isso é psicológico, né? E eu sinto que ele está se culpando por isso, por ter causado isso. Eu não gosto de, quer dizer, vamos dizer, eu gosto de acolher o paciente e eu quero que ele não se sinta culpado por isso, porque todos nós temos problemas de ansiedade, de nervosismo, ficamos tristes, cada um reage de uma forma. Então, imagina, a pessoa abre um quadro de vitiligo por conta de separação dos pais, perdeu o emprego, ele vem para o consultório para tratar isso e ainda digo, é por conta disso que abriu? E aí, assim, ele não tem como controlar isso. Todos nós temos o direito de ter esses sentimentos, né? Eu acho importante não culpar o paciente por isso. Ele entender que faz parte, que cada um tem as suas válvulas de escape, entendeu? Ele aceitar isso. E eu tenho respostas positivas com os pacientes quando eles entendem que estão passando por aquilo, entendem que é um emocional e que faz parte. O mais importante é ele não se culpar. Porque aí, se ele for, é minha culpa, porque eu sou ansioso, porque eu sou assim e tal e tudo, aí vai virar uma bola de neve, né? Sim. Doutor Fabiano Fonseca, os impactos do racismo na saúde, seu entendimento. Acho que qualquer tipo, né, de segregação aí é negativa, né? Na minha área, a gente não atende diretamente nenhum caso relacionado a isso, né? Eu trato diretamente com um quadro de problemas de coluna e dor do paciente. Mas, diretamente aí, qualquer paciente que está passando qualquer problema psicológico, tensional, que seja, vai abalar, né, a parte física do paciente, alterar os limiares de dores para ele, né? Qualquer tipo de racismo ou qualquer outro tipo de segregação, a gente não concorda e veementemente com qualquer tipo de alteração desse tipo, né? 12h16 agora, pessoal. Programa Gente que Fala no Ar, edição de quarta-feira, os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento por aqui. Você está na Rádio 365, sua rádio de todos os dias, também pela nossa transmissão, a TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Próximo assunto, gente. Em japonês, kintsugi significa consertar com ouro e é o nome da técnica de reparação de objetos quebrados, em especial a porcelana. Na cultura japonesa, uma peça restaurada desse modo torna-se muito mais valiosa justamente por suas rachaduras. A psicologia usa das raízes dessa filosofia para falar sobre a importância de sermos resilientes perante as adversidades da vida e sobre como as cicatrizes deixadas pelas dificuldades do dia a dia nos tornam, de alguma forma, de alguma maneira, mais bonitos, mais sábios e preparados para enfrentar o mundo. Camila, quer dizer que nós somos, então, mais valiosos quando temos mais cicatrizes, aquelas cicatrizes do ponto de vista emocional? Com certeza, porque, veja, a gente valoriza a nossa história, o que nos aconteceu, né? Essa técnica, ela faz com que a gente reflita que as coisas que vão acontecendo ao longo da nossa vida e que vão nos marcando, elas precisam ser reconhecidas, né? E aí a utilização do ouro, né, acaba sendo a valorização de que as marcas, elas fazem parte e elas trazem também para nós reflexões, experiências, a beleza da imperfeição e da transitoriedade, né? Coisas nos acontecem. O que eu acho que é bem interessante é que a arte, ela possibilita o ser humano manifestar aquilo que muitas vezes ele não consegue manifestar verbalmente. A gente falou aqui, né, das doenças e do quanto, né, a doutora Fernanda falou, como é importante para um paciente quando ele vem com um diagnóstico e associando, né, olha, aconteceu isso, então talvez por isso que me veio essa dermatite, enfim, o quanto é importante a gente compreender que muitas vezes o paciente não consegue lidar com aquela situação, não consegue expressar verbalmente, ou muitas vezes é até inconsciente, e o quanto o corpo manifesta por ele. E isso vai fazendo
marcas, né? Como nessa técnica, nós vamos sendo marcados. E isso é um grande sinalizador e importante a gente olhar e possibilitar para aquele paciente, para que ele possa manifestar e compreender suas emoções, e, se possível, dar nome, identificar. Então, a arte, ela traz esse potencial para nós, né, de expressarmos aquilo que muitas vezes a gente não consegue verbalizar. Então, tem a pintura, tem a dança, a música, né? Quantas vezes a gente não se vê assim, nossa, tal poema sintetizou tudo aquilo que eu sentia, né? O poeta tem essa força de conseguir ali traduzir para o papel vivências, emoções que muitas vezes a gente não consegue. Então, a arte tem esse potencial. E essa técnica, especificamente, traz para nós essa mítica que é um caminho inverso daquela coisa, quebrou, joga fora, né? Do descarte, que a gente tá muito nessa onda, né? De, não gostei, eu não curto mais, não vai com as minhas ideias, eu deleto, eu apago, né? Eu descarto da minha vida. E aí o caminho é exatamente de refletir, mas espera aí, aquilo que o outro tem, ou aquilo que eu tenho, que não é assim tão perfeito, porque também tem essa mística da perfeição, né? Nós somos levados a sermos perfeitos o tempo todo, falarmos a coisa certa, estarmos bem, felizes, contentes o tempo todo, e não somos assim, né? A gente tem momentos difíceis, momentos desafiadores, lascas, né? Então, faz a gente refletir tudo isso. Agora, Camila, mais do que a necessidade da gente reconhecer nossas emoções, é saber tirar a lição dessas cicatrizes emocionais, né? Porque ninguém gosta de levar os baques da vida, todo mundo fica, de certa forma, traumatizado. Mas dá para tirar essa lição, né? É importante que se tire essa lição. Qual é o caminho para isso? Porque as pessoas, quando sofrem um trauma, falam, não quero mais pensar nisso, isso está me atrapalhando, enfim. Então, como usar isso como crescimento? Primeiro que é importante falar do trauma, né? É claro que à medida que cada um suporta. É por isso que a arte ela vem exatamente com esse potencial de tocar de maneira lúdica em assuntos que muitas vezes de maneira consciente e consistente, verbalizando, eu não consigo fazer. Então, a arte ela é utilizada de forma terapêutica, e a gente teve aí, há poucos dias, né, o dia de manifestação de luta antimanicomial, e traz essa referência de profissionais que utilizaram da arte para lidar com doenças e problemas onde eram expurgados da sociedade. Então, também traz essa reflexão de que é possível lidar com as doenças, os transtornos, as dificuldades e os desafios, né, de maneira saudável, digna, humana, e respeitando as limitações de cada um, e o quanto é importante falar disso. Então, a arte-terapia é um caminho, eu acho que hoje, trazendo essa técnica, né, falando dessa técnica e falando da importância da arte como um caminho terapêutico, a fala, né, também. Então, a terapia, e aí as terapias alternativas, porque, veja, cada um consegue ir se acessando de alguma forma. Tem pessoas que são mais céticas, mais objetivas, então elas gostam de caminhos mais comprovadamente científicos, mais engessados, outras são mais livres, mais flexíveis, que gostam de manifestar suas expressões pelo corpo, então, utilizando esses caminhos. Agora, é fundamental. O que muitas vezes a gente faz algo não está bom, eu jogo fora.
Então, essa técnica, ela também reflete que não está bom, eu posso olhar para isso e ressignificar. E, de repente, trazer um novo tom, tornar até mais bonito, né? Ser até mais valorizado pelas experiências que eu vivi, pelas coisas que me aconteceram, pelas dores que eu sofri, porque nós vamos nos traumatizar o tempo todo. Nada é como... raramente as coisas saem como a gente gostaria, né? Sempre tem Verdade. algo que foge do nosso controle. Então, lidar com isso também é lidar com as nossas frustrações, né? Com as nossas... Então, é preciso fazer isso, né? Pessoal, 12h24, o programa Gente que Fala de quarta-feira com as questões da saúde, do bem-estar e do comportamento. Rádio 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, também em redes sociais. Vamos passar o tema agora para conversar com o Dr. Fabiano Fonseca sobre outra questão. Tem uma pesquisa recente que apontou que mais de 40% da população alega ter dores na coluna. Esse índice mais do que dobrou durante a pandemia, mas já era alto antes dela. E é um problema complexo que pode ter várias causas. É importante encontrar a origem certa para realizar o tratamento adequado, porque do mesmo modo que os motivos são variados, os procedimentos também são. E mesmo nos casos que exigem cirurgia, e que são minoria, esses casos, também é preciso analisar qual é a ação que pode ser mais eficiente, mais eficaz para cada caso. Doutor Fabiano Fonseca, primeiro para repercutir o índice, né? 40% da população com dores na coluna é muita coisa, hein? Seu áudio fechado, doutor. Desculpa. Segundo a Organização Mundial de Saúde, pelo menos 80% da população mundial, uma hora vai sofrer por algum problema de dor nas costas, na dor na coluna, né? Atualmente, nesse período aí de pandemia e pós-pandemia, modificou-se muito as formas de relações, né? Trabalhistas, pessoais, e essas alterações aí de relações diárias que as pessoas vão tendo, isso causou um aumento de sedentarismo, né? Alterações de posturais, principalmente das pessoas que trabalhavam até num ambiente de escritório, um ambiente de trabalho um pouquinho mais ergonômico. Muita gente passou a trabalhar em casa, home office, né? E com isso, os erros posturais vieram também. Muita gente passou a trabalhar também na própria mesa da sala, da cozinha, usando cadeiras não ergonômicas, né? Colocando o computador e todos esses aparatos que a gente usa no nosso dia a dia para poder trabalhar de uma maneira que não seja ergonômica. E com isso veio as dores, né? As dores de coluna cervical, coluna dorsal, coluna lombar, erros posturais, e por isso dessa pesquisa que apontou que 40% da população ou sofreu ou está sofrendo de algum mal, aí, principalmente nesse período agora, mais recente, né? Associado a isso, a gente induz que a falta de atividade física, né, exercício para fortalecimento, para alongamento, é um dos principais fatores aí para causar dor, né, nos pacientes. Uma grande minoria, né, como você comentou, são os pacientes que têm um problema mais sério, né, uma lesão de coluna que necessitam de um tratamento cirúrgico. A grande maioria desses pacientes que sofrem de problemas de coluna, nós conseguimos tratar ele de maneira conservadora. Como que é esse método conservador? Através de reabilitação, através de atividade física, né, através de correção de erros posturais e ergonomia em casa, né? Então, são maneiras mais simples aí que a gente consegue tratar essas dores. E a grande minoria dos casos, nós indicamos alguns tratamentos cirúrgicos, né? Hoje em dia, as técnicas cirúrgicas de coluna, elas visam a menor incisão possível, são menos invasivas, para poder tratar os problemas que antigamente nós precisávamos de grandes incisões e, enfim, grandes recuperações também para os problemas. E essas técnicas menos invasivas vieram para poder sanar, né, esses problemas de, principalmente, hernia de disco, discopatia de coluna, e com isso melhorar a qualidade de vida das pessoas.
Então, a gente está falando aqui em relação a esse salto que foi identificado por essa pesquisa, 40% da população alegando ter dores na coluna, é mais uma origem ocupacional, né? As pessoas estão trabalhando de forma errada, estão ergonomicamente inadequadas. Não só ocupacional, como a falta de atividade física, o sedentarismo, que ajudou bastante aí a ter uma dor, porque muita gente tem dor, mas não necessariamente tem alguma lesão associada. Às vezes a dor é uma dor muscular, miofacial, né? Uma dor articular mesmo da própria coluna. E aí, como é que... Sim, Um fato importante, Pode concluir. como vocês estavam discutindo até anteriormente, as questões psicológicas, né? Muito paciente tem muita tensão, né? Não só em casa como no trabalho. E essas questões tensionais também geram muita dor, né? Existem alguns fatores, algumas causas de dor que estão relacionadas aí a alterações psicológicas que causam um aumento, uma exacerbação dessas dores. O analgésico do dia a dia passa a ser indicado, é perigoso, é sempre necessária uma orientação, passar no ortopedista para identificar o que está acontecendo? O que a gente sempre recomenda é uma avaliação médica, né? De qualquer tipo de dor, principalmente uma dor de coluna que ela não passa sozinho. Então, se é uma dor de leve intensidade, que após 1, 2 dias pode passar, devido a alguma postura inadequada ou contratura muscular, isso daí normalmente é autolimitante. Nós costumamos indicar uma avaliação médica nessa dor que não passa, uma dor que tem uma intensidade já alta, né, onde fica uma dor constante que não cessa. Daí sim a necessidade de uma avaliação médica e algumas vezes fazer alguns exames subsidiários, né, ou radiografia, ou uma ressonância magnética, para avaliar se tem alguma lesão associada em questão. E a partir desse diagnóstico correto, se o paciente é portador de alguma lesão, ser tratado especificamente para isso. O ortopedista, de fato, não é o primeiro médico que vem à mente das pessoas, né? As pessoas só vão ao ortopedista realmente quando tem alguma dor específica e não tem um trabalho de prevenção. É necessário um trabalho de prevenção a partir do consultório? Ou seja, a pessoa deve ir ao consultório ano a ano, com ou sem dor, para um trabalho de prevenção? Sim, todo mundo tem que passar num consultório médico para poder fazer um trabalho de prevenção, não só um trabalho específico, né, de melhora de qualidade de vida, com orientação sobre atividades físicas e a parte clínica médica geral do paciente. Então, essa orientação, qualquer paciente, qualquer pessoa tem que costumar a ser feito. Até porque a grande maioria dos problemas de coluna que nós vemos são problemas degenerativos. Esses problemas degenerativos começam na nossa idade adulta mais jovem, né? Então, essa prevenção e esses cuidados, essas orientações com atividades físicas, com alongamentos, fortalecimentos, correções posturais. Então, se for utilizados preventivamente desde a idade adulta, mais jovem, quando o paciente tiver um envelhecimento, ele vai envelhecer de uma maneira mais saudável, sem ter dor, sem ter tantos problemas articulares. Porque nós estamos falando aqui especificamente da coluna, mas isso daí se estende a qualquer tipo de articulação, né? Esses problemas articulares, se a gente prevenir, a pessoa tem um envelhecimento mais saudável sem tanta dor. 12h33, pessoal, o programa Gente que Fala no ar pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Quarta-feira, nossos assuntos de saúde, também bem-estar e comportamento por aqui. Vamos passar para o próximo tema, com o Dr. Michel Mandelmann, para dizer que a mulher que sente dores frequentes na região pélvica ou sangramentos irregulares pode ter doenças ginecológicas, como endometriose, miomas ou cistos ovarianos. Todas essas doenças são benignas e têm sintomas muito parecidos, mas devem ser investigadas para confirmar o diagnóstico e excluir a possibilidade de outras patologias como câncer e também tratadas para evitar o desconforto e o risco de consequências mais sérias. Doutor Michel, a gente consegue a gente consegue falar de números aqui inicialmente? Qual é a prevalência dessas doenças nas mulheres?
Bom, a endometriose tem um estudo aqui no Brasil que em torno, olha só, 7 milhões de pessoas podem ter endometriose, obviamente nas mais diferentes fases, na leve, moderada e acentuada, tá certo? Eu tenho dado relação à endometriose, que é a doença chamada do mal do século, tá? O mioma, ele tem a ver com a epidemiologia. Por exemplo, a gente sabe que na raça negra é mais frequente o mioma. Não se sabe exatamente por quê, talvez pela produção de melanina, que dá cor à raça negra, possa estimular a produção do hormônio estrógeno. Em relação ao cisto de ovário, normalmente é por alteração hormonal. Tá? Uma boa parte das mulheres, em relação aos cistos de ovários mais comuns, são cistos funcionais, uma determinada fase da vida reprodutiva vai apresentar esse cisto funcional, que na grande maioria das vezes ele pode desaparecer sem fazer absolutamente nada. A gente pode definir o que é endometriose, Mauro, que acredito que muitas mulheres estão participando do programa, internautas não sabem o que é. Endometriose, o que é? A presença do tecido interno do útero fora do seu local original, fora do seu local habitual. E quando ele começa a invadir, você falou muito bem, são doenças benignas. Endometriose é uma doença benigna, dependendo da severidade que acomete a mulher, pode, entre aspas, acabar com a qualidade de vida dela, impossibilitar ela de trabalhar, sente muitas dores, dependendo do órgão que é acometido. Tá? Se o endométrio invade o miométrio, ou seja, não saiu do útero, é a chamada endometriose interna. Me desculpa, vou ter que usar determinadas etapas da entrevista, termos técnicos, da endometriose interna ou adenomiose, que libera uma substância chamada próxima que dá muita dor, como você falou bem no começo. Muita dor, uma dor terrível, uma dismenorreia intensa. Tá? É uma dor que, olha, é muito diferente da chamada tensão pré-menstrual. Pode invadir outros órgãos, invade os ovários, pode gerar um cisto chamado endometrioma, pode invadir outros órgãos, como a bexiga, tá? Causar sintomas típicos de infecção de urina, que você trata e não melhora. Caso típico que ocorreu recentemente da cantora Anitta. Ela achou que era realmente infecção de urina e teve que operar, que era uma endometriose severa que estava invadindo a bexiga. Pode invadir órgãos profundos, por exemplo, intestino. A paciente tem muita dor quando vai evacuar, muito sangramento. Teve um caso raro que é descrito em literatura, Mauro, que a endometriose envolveu o olho. Como é tecido funcional, o paciente começa a sangrar pelo olho. Olha que coisa estranha para nós, né? E o mioma também tem a ver com muita produção do hormônio estrógeno, que também é um tumor benigno. A medicina não é uma ciência exata, dificilmente ele pode virar maligno. Segundo estatísticas, de 100 mulheres que têm o mioma, 1% vai dar transformação da parte boa para a parte ruim. O chamado mioma, leiomioma, para o leiomiosarcoma, que em termos científicos é o tumor maligno que realmente pode acometer as mulheres e pode causar muita dor e muito sangramento. E tem casos, você pode ter endometriose e mioma associado na mesma paciente, a chamada síndrome de Sampson. Na medicina, você dá nome para quem estuda isso aí. Por muita produção do hormônio estrógeno, determinado geneticamente, a paciente pode ter muita dor, pode ter muito sangramento associado a endometriose e mioma também. Doutor Michel, por que o diagnóstico de endometriose é mais difícil de ser feito? É mais difícil você realmente fechar que é este o problema? Você citou a cantora Anitta. Demorou muito tempo para essa conclusão? Assim, ela sentiu... Olha, é muito difícil no consultório, Mauro, chegar aquela paciente que tem muita dor quando vai menstruar, muita dor na relação, porque o endométrio ele também pode atingir uma região atrás do colo do útero, chamado de fundo de saco de Douglas, da chamada dispareunia, dor na relação, e pode ser uma das principais causas de infertilidade. É muito difícil aquela paciente chegar com esse quadro clássico, aquele quadro de livro. Doutor, estou com muita dor quando vou menstruar, estou tendo dor na relação, estou demorando 6 meses a um ano para engravidar. O endométrio, além de envolver os ovários, que os ovários são produzidos por hormônios femininos, e um deles é responsável pela ovulação, que é a progesterona, e a dificuldade de ovular, ele pode atingir as tubas uterinas. E nas tubas, normalmente como tira a trompa, onde se encontra o espermatozoide, que é a célula reprodutora masculina, um óvulo. Vai ter um obstáculo que vai impedir isso. É muito difícil, tá? Realmente, você pode fazer um exame e ter um achado, uma suspeita no ultrassom de um endometrioma. Mas aquela história. Você vai tratar sabendo que é uma doença benigna. Na medicina, como na vida da gente, tem que usar o bom senso. Se a paciente tiver queixa ou com algum objetivo, por exemplo, se ela pretende engravidar, você tem que desfazer esse endometrioma. E na endometriose severa, que acontece por um processo inflamatório, um tecido pode aderir
grudar o órgão vascular, gruda no outro, você vê ovário aderido ao útero, ovário aderido ao intestino, útero aderido ao intestino, você tem que desfazer, tá? Essas aderências, porque pode até alterar, no caso, a anatomia do útero, ter dificuldade em engravidar também por um processo inflamatório intenso. Cada caso é um caso. Quais são os riscos destes problemas evoluírem para uma situação maligna? É muito difícil, tá? Endometriose é uma doença benigna, é muito difícil. Os riscos para ela realmente ter infertilidade, ter muita dor, tá? A relação tem os sintomas de uma forma exacerbada, tá? Eu desconheço algum caso que vire malignidade. A medicina não é uma ciência exata. A endometriose é uma doença benigna, mas, vou repetir, de acordo com a severidade, pode realmente diminuir bastante a qualidade de vida. Ela fica em possibilidade de trabalhar, fica em possibilidade de fazer ter os afazeres que ela precisa fazer em casa, cuidar dos filhos, se já tiver filhos, né, porque pode gerar infertilidade. Tá? Essas são as complicações. E, em último caso, já tratando de infertilidade, Mauro, tá? Em alguns casos, eu tenho que procurar um médico especialista em fertilidade para tentar técnicas de reprodução assistida, como uma fertilização in vitro e uma técnica chamada de ICSI, gestão intracitoplasmática de espermatozoide. Não deu certo numa, se evoluir, se você tenta outra também. Em relação à dor pélvica, tem algum autocuidado que a mulher possa fazer? Como no caso das mamas, tem o autocuidado, tem o autoexame para identificar qualquer alteração e, evidentemente, procurar o médico imediatamente. Na dor pélvica, é possível isso? Bom, da dor pélvica pode ser, você tem os diagnósticos diferenciais. Pode ser uma tensão pré-menstrual, dependendo da época que ela estiver menstruando. Pode ser um cisto de ovário, dependendo do tamanho do cisto de ovário, tá? Não é porque ele cresceu que ele é maligno. Como eu falei, na grande maioria das vezes, são cistos por alteração hormonal. Naquele ciclo, o ovário dela resolveu produzir mais hormônio do que esperado, formou-se uma cápsula protetora ao redor dele, que é o cisto, e, como eu falei, na grande maioria das vezes, desaparece sem fazer nada. Em alguns casos, entrar com anti-inflamatório, e os anti-inflamatórios, além de aliviadores, podem reduzir o volume do cisto, em alguns casos também reduzir o volume do mioma, e, em último caso, ir para a cirurgia. Cada caso é um caso. Quero estender esse tema aqui com a doutora Fernanda. Doutora Fernanda, todos esses problemas que a gente tratou aqui com o doutor Michel, eles podem se refletir também na pele da mulher, né? Sim, bastante. Por exemplo, alterações menstruais, né? Vem acompanhado muitas vezes de acne, às vezes, vou contar de como a gente recebe a paciente na dermato, né? O paciente vem, eu tô com acne e tal, e você vai avaliar, tem pelos na face, e ela, né, durante a consulta, ela acaba contando, você tem que investigar, né? Você pergunta sobre alterações menstruais, tem essa questão, né? Acho que o doutor pode confirmar isso, e a gente tem que trazer a hipótese de diagnóstico de síndrome do ovário policístico, que tratando com isso vai melhorar toda a questão da acne, né? Então, assim, a dermato está em todas as especialidades. As pessoas pensam muito na parte de estética e tudo, mas tem também isso, tem essa interface com as outras especialidades. Eu acho que esse é um dos... Da dermato com a gineco, eu acho que esse é o exemplo, o grande exemplo, né? Sim, é o mais clássico, né? Exatamente. 12h42. A gente vai engatar um outro assunto aqui na sua área, na dermatologia, para dizer o seguinte, doutora Fernanda, durante o Eu inverno, acho a que umidade... o colega da ginecologia quer fazer uma observação. Sim, eu não tinha percebido aqui. Correto, só para terminar, Mauro. Tem um aspecto interessante envolvido na gênese, na origem da endometriose. O que acontece hoje em dia? As mulheres menstruam muito. Antigamente, até mais ou menos a década, talvez, de 80, 70, no século passado, as mulheres menstruavam um pouco, porque elas tinham um filho atrás do outro. O que acontece hoje em dia? Só para terminar, envolvendo aspecto histórico. Tá? Elas, graças a Deus, mas tudo na vida tem um preço. São presidentes, são diretoras, são gerentes de empresas multinacionais, tá? Do corporativismo. O que acontece? Elas estão adiando a maternidade e menstruando cada vez mais. E a endometriose tem a ver com muita produção do hormônio que faz sangrar bastante. Olha que interessante o aspecto histórico envolvendo a gênese da endometriose. E por que paga um preço? Porque ela vai adiando a maternidade, você sabe que 40, 45 anos é uma mulher jovem? Mas para a natureza, para engravidar, não é tão jovem assim. Muito bem, 17 minutos para 13h agora, vamos seguir com o próximo tema aqui, ligado com a dermatologia, doutora Fernanda.
Porque Oi. durante o inverno a umidade do ar cai, as temperaturas mais baixas reduzem a transpiração, fazendo com que a pele e os cabelos ressequem. Além disso, é nessa época que é comum a gente tomar banho mais quente, e isso remove a oleosidade natural da pele. Para enfrentar esse período do ano, especialistas recomendam uma série de cuidados com a pele, incluindo hidratações profundas, alimentação saudável, rica em vitaminas e antioxidantes. Quais são as orientações, doutora Fernanda, a respeito? Bom, Mauro, antes de começar a falar sobre isso, eu queria, se você me permite, fazer um resgate ao que a Camila falou, porque eu achei super interessante. Eu trabalho com uma equipe em São Paulo, na Bela Vista, eles também gostaram, e eu recebi aqui essa mensagem sobre isso. Você falou essa questão da arte, né? E eu estou gostando muito dessa conversa, porque a gente está conseguindo interligar todas essas especialidades, né? Você falou aquilo, né, do quebrou, joga fora, né? E durante muito tempo eu fiz scrapbooking, acho que você conhece, e tinha uma máxima que dizia assim, quando a gente errava alguma coisa, aí você cobria e dizia, o defeito vira efeito, sabe? E eu acho isso eu levei isso para a minha vida, né? E como a arte está ligada com a saúde, né? Com a ciência, na minha faculdade onde eu me formei, acho que vocês devem conhecer o César Lattes. Se não conhece o currículo Lattes, foi o maior cientista brasileiro. Ele deveria ter ganho o prêmio Nobel em 1950, mas naquela época não se dividia. E o cara, curiosamente, as filhas dele, não sei se você sabe disso, Camila, uma das filhas, ou as 4, elas foram para essa área, para a arte, né? E o pai incentivou bastante. Então, assim, Mauro, desculpa ter cortado, é porque foi o que você falou, eu recebi agora dessa equipe. Importante resgate, importante resgate. Uhum. E sinal que eles estão assistindo, né? Então, achei muito bacana, viu? Acho que a gente tem que tirar as coisas da caixinha, né? Ver o ser humano em todas essas questões, né? Bom, então a gente... agora voltando para o meu, né? Essa questão Dos cuidados com a pele no inverno. Então, você falou da pele, do cabelo, não é só a pele e o cabelo, não, as unhas também, né? Muitas vezes o paciente chega no nosso consultório falando, minhas unhas estão fracas, querem uma vitamina, tudo, e a hidratação resolve, porque se ela está ressecada, ela vai descamar, né? Vai ressecar. E, por incrível que pareça, muitas vezes eu consigo resolver esse problema do paciente com esse hábito da hidratação cutânea, né? Então, o que acontece no inverno é isso, né? Temperatura baixa, a umidade relativa do ar diminui e o pessoal corre, todos nós, para o banho quente, banho demorado, é uma coisa, um momento, né, para relaxar. Só que o banho quente, aí usa bucha também, isso aí vai danificar a pele, né? Todos nós, a nossa pele é nossa proteção, é uma barreira, né, no meio externo, e esse banho mais demorado, com água quente, ela vai retirar o manto lipídico, que é uma proteção, né? E o que eu recomendo para os pacientes, que eu converso com todos eles, é o seguinte: banhos curtos, água morna, não usar bucha, dá a sensação, né? O paciente está usando a bucha, ele acha que está tirando a sujeira, mas na verdade você está danificando a sua pele. E, importantíssimo, terminou de tomar banho, passe hidratante no corpo inteiro. Isso aí vai para todo mundo, tem que passar hidratante, tá? Vai repor a barreira da sua pele. E muitos com a dificuldade, eu não tenho esse hábito, quando eu tenho que começar com isso, você já devia ter começado, né? Tem que estar do lado da escova de dente, isso, tá? Abrir o box, tem que estar ali, passa no corpo inteiro, certo? Outra justificativa, os pacientes dizem que tem a sensação que a pele fica mais pegajosa, só que agora a gente tem vários tipos de hidratante, a gente tem hidratante em spray para todos os tipos de pele, né? De certa forma, doutora Fernanda, os problemas de pele, os problemas dermatológicos, não só nessa época do ano mais seca, mas durante o ano inteiro, chegam a ser considerados problemas de saúde pública, porque os produtos necessários para o cuidado da pele são caros, não é para toda a população. Tem gente, a maioria não consegue ter acesso, né? Enfim, é necessário o uso, as pessoas estão desprotegidas e os problemas vão ocorrendo, né? Sim, eu concordo com você, é uma queixa que eu tenho também. Eu trabalho em consultórios diferentes, em cidades diferentes, e eu tenho públicos diferentes e tem essa queixa, sim, mas a gente tem hidratantes mais acessíveis. Tem hidratante na farmácia de R$20 que você consegue usar, né? E dá para tirar coisa também, olha, a bucha, não precisa comprar bucha.
ela não está trazendo benefício para você, entendeu? Para o paciente, no caso. Outra questão também é a alimentação saudável, essa conversa toda que todas as especialidades falam, e beber mais água, né? Tem que beber água, a hidratação tem que ser externa e tem que ser interna também, né? Agora, o hidratante de R$ 20 na farmácia, é claro, sempre com a devida orientação, porque tem gente que sai comprando aí inadvertidamente com qualquer coisa, não sabe se aquilo é adequado para o tipo de pele que ela tem, e também produtos, né, de qualidade duvidosa. Sim, isso é verdade. Produto de qualidade duvidosa. Mas, assim, inclusive o hidratante de R$ 20 na farmácia, ele tem um registro da Anvisa. Ele tem uma marca aí, eu não vou poder falar a marca, né? Mas super tradicional, azulzinha, que ela resolve muitos problemas. A embalagem azul, todo mundo lembra, né? E eu tenho bons resultados com esse tipo de produto. Os pacientes 10 ficam para bem 1. satisfeitos. 10 para 1 agora, gente. Perguntas da nossa audiência. A Fernanda está falando, eu vou com você. Então, a Fernanda tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui do Jaime, do Jardim Bonfilholi. Jaime, obrigado aqui pela presença, por participar sempre. Ele quer saber quais são as primeiras evidências de um possível câncer dermatológico. Então, vamos lá. De pele. Ótimo. Oi, Jaime. Então, vamos lá. O câncer de pele é o câncer mais comum que existe, certo? Mais ou menos 95% dos cânceres, a gente chama de, aproximadamente, de carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular. Ele tem um crescimento lento, dificilmente ele sofre metástase, certo? Invade outros órgãos. Qual o problema desse câncer? É que ele ele dificilmente sofre metástase, espalha para outro órgão. Mas qual o problema? Ele sofre invasão, ele invade, ele cresce, atinge ossos, atinge cartilagem, certo? Então, esse o cuidado é justamente por isso, a gente tem que tirar. Quando você tiver alguma lesão nova, que está demorando a cicatrizar, está um aspecto diferente, procura um dermatologista, qualquer médico pode te orientar, né? Aí tem o outro câncer, que é o mais, que preocupa bastante, que é o melanoma, mais ou menos 5%, mas no dia a dia do consultório, a gente vê mais esse câncer, o carcinoma espinocelular e o basocelular, que é causado pela radiação ultravioleta, e frequentemente nas pessoas mais idosas. A gente tem que lembrar também que o protetor solar é algo relativamente novo. O primeiro protetor solar surgiu na Segunda Guerra Mundial, que os soldados usavam era o sandal, né? Eles usavam, foi ali que surgiu o protetor solar. E essa relação com o câncer de pele foi nos anos 80. O que acontece muito, eu recebo muito paciente, pessoas idosas, 70 anos, elas se culpam pela exposição solar, elas acham que são responsáveis por aquele câncer, e na verdade não são, né? Acontece, mas que bom que é uma condição que a gente tem tratamento, né? Pergunta aqui para Camila, que vem da Karina Lopes, ela está no YouTube. Camila, o Kintsugi é uma técnica usada também por outros psicólogos como um método terapêutico? Ou quem quiser receber essa abordagem precisa ir até Taubaté, onde você está? Não, essa é uma técnica que pode ser utilizada como forma de arte terapêutica, como todas as outras técnicas. Então, um profissional que, por exemplo, trabalha com artes plásticas, ele pode se lançar mão dessa técnica, né? Doutor Fabiano, Patrícia Mendes está no Facebook com a gente. A pergunta é boa, hein? As calçadas de São Paulo causam muitos problemas de coluna? De coluna, não necessariamente, né? O que nós vemos aí, problema de calçada, é muita torção de tornozelo e pé, né? São as principais lesões aí que chegam no consultório. O paciente está caminhando, né, ou descendo de um ônibus, um transporte, ele torce bastante o pé, tornozelo, são essas principais lesões. Os problemas de coluna aí são indiretamente ocasionados por esses desníveis aí que tem na coluna. Então, principalmente aí é por desnível aí que pode ter um pouquinho aí de dor aí no paciente, né? E os aclives e declives aí que muita gente reclama, que também pode ocasionar um pouquinho de dor. Agora, tem muita gente desavisada, andando pelas ruas olhando o celular, não prestando atenção nos buracos das calçadas, isso tudo também contribui, né? Exatamente. Tem que tomar cuidado, né?
Doutor Michel, Luciana Oliveira está no Instagram. O Senado aprovou ontem, ela está dizendo aqui, a inclusão de exames de pré-natal no Sistema Único de Saúde. E aí ela pergunta na prática o que é que muda. Mas isso eu não estou sabendo. Inclusão de... Sempre foram feitos esses exames, né? Não, a princípio não muda nada. Tem que fazer um pré-natal bem feito, né? Não importa se é sistema público ou sistema particular, tá? Essa notícia, para mim, não sei se eu posso dizer que é óbvia, porque tem... Que tipo de exame seria isso? Eu não estou sabendo dessa notícia. Estou sendo muito honesto. Ela fala que o Senado aprovou ontem a inclusão de exames de pré-natal no Sistema Único de Saúde, mas o que a gente pode dizer, isso já existe, né? Não sei, né? Entendi, realmente. Pode ser alguns outros exames complementares, né? Você tem um pré-natal básico, né, que é o pré-natal de baixo risco, um pré-natal de alto risco, dependendo da comorbidade da doença associada, você pede mais alguns exames, entendeu? Tem muita mulher que não se submete ao pré-natal. Existe um levantamento a respeito disso? Não tem, mas são poucas. São poucas. E você sabe que pré-natal também, Mauro, é uma situação que você faz prevenção, tá? Por isso que é importante fazer um pré-natal desde o começo. Constatou-se que ela está com atraso menstrual, tendo relações sexuais frequentes, tá? Tem aquele sintoma, você pede um exame, deu positivo, o primeiro exame que você pede é um ultrassom para quê? Em um ultrassom obstétrico inicial, para saber se ela não tem descolamento de placenta. Isso é importante verificar, porque a placenta tem que estar bem aderida. Se tiver um pequeno descolamento, já orienta. Ela não tem relação, não carrega peso, não tem relação. Se ela descola de vez, você não quer isso. É uma das situações que você pede um ultrassom no começo, tá? Ela começa a tomar uma substância chamada ácido fólico, tem vários nomes comerciais, obviamente, como outros pode dizer, para tentar prevenir malformações no tubo neural. Por isso que é importante fazer um ultrassom um pré-natal desde o começo, numa situação de baixo risco. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, preconiza pelo menos 6 consultas. Depende da comorbidade, do fator de risco que ela tenha, varia, tá? De acordo com o número, tá? De consultas, de acordo com a gravidade que ela tem associada ao pré-natal. Vamos às despedidas de cada um. Doutor Michel Mandelmann, suas palavras finais em poucos segundos e os seus canais também, por gentileza. Bom, queria agradecer, Mauro, queria agradecer a Zenilda, toda a produção, tá? Excelente programa. Eu já participei em outras edições quando você não estava, e agradecer a todos os convidados que estavam juntos aí. O que a gente precisa fazer na nossa vida, como disse bem a psicóloga e a doutora, é mudança de comportamento. Na nossa vida, a gente tem que mudar alguns comportamentos, até de prevenir doenças, tá? Modéstia à parte, em relação às pacientes que eu atendo, as mulheres, elas são responsáveis, têm disciplina, tá? No sentido de vir às consultas e fazer os seus exames preventivos. Por quê? Elas têm essa mudança de comportamento. Nós temos que ter essa mudança de comportamento para tudo que a gente faz na vida. Então é isso, prevenir, tá? A medicina é muito mais preventiva do que curativa. A cirurgia, sempre em último caso, depois do diagnóstico, que realmente você precisa, tá? Abrir a barriga. Hoje em dia, com toda a tecnologia, você abre a barriga da menor forma possível. Camila Ribeiro, 5 segundos para suas despedidas e seus canais. Bom, obrigada a todos pela troca, o partilhamento aqui de conhecimentos a respeito da saúde. Acho que o canal mais acessível é o Instagram, camila.bribeiro, e lá tem informações de saúde, saúde emocional. É importante cuidar disso, que a gente dá pouca importância, que é a nossa saúde emocional. Ela interfere no nosso organismo como todo e principalmente no corpo. Doutora Fernanda, despedida e seus canais rapidinho. Bom, quero agradecer, né? Eu achei muito feliz esse encontro, né? Com várias especialidades. Quero falar para o colega ginecologista o seguinte: os homens estão se cuidando, viu? Assim, o que eu tenho recebido no consultório, que bom, né? Eles estão procurando, estão querendo cuidar da pele, está acontecendo isso, viu? E vocês podem me encontrar no Instagram, doutora Fernanda Cassain, com C, Cassain, tá bom? Obrigada. Doutor Fabiano Fonseca, sua despedida e seus canais rapidinho. Agradeço a oportunidade. Quem quiser falar comigo ou tirar mais alguma dúvida, pode me chamar nas redes sociais, @Dr. Fabiano Fonseca, Dr. Fabiano Fonseca, estou à disposição aí de todo mundo.
Muito bem, pessoal, vamos pôr um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, quarta-feira. Tratamos aqui dos assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Participaram com a gente o Dr. Fabiano Fonseca, médico ortopedista, diretor clínico do Vertebra Spine Center, doutora Fernanda Cassaim, médica dermatologista, a psicóloga Camila Ribeiro, especialista em educação inclusiva, experiência nas áreas de medicina preventiva e assistência domiciliar, e o Dr. Michel Mandelmann, médico ginecologista e obstetra. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABCOM. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você do outro lado, espectador, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando na programação da Rádio 365 agora, o Lucas Neto, ele vem com o programa O Melhor para a Melhor Idade. Bom programa aí para você, Lucas. A gente se despede por aqui para voltar amanhã, a partir do meio-dia, ao vivo, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, OTV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Um abraço a todos, boa tarde, tchau, até amanhã.